Tudo bem, pessoal? Hoje nós viemos visitar aqui a clínica Up to You, da doutora Eleni, da doutora Ana. E aí, doutora, obrigado por receber a gente. A Hub Odonto Muito fica, bem-vindo. né, muito agradecido por vocês proporcionarem essa experiência nossa, né, que a gente está com o projeto de Hub Educação, voltado mais para odontologia. E aí eu queria ouvir de você um pouco da sua experiência, desse tempo que vocês passaram com a gente, né, desse período, e contar um pouquinho, né, realmente qual foi a dificuldade, o que você estava buscando, por exemplo, e agora como que a gente conseguiu apoiar vocês nesse sentido de gestão, enfim, na parte de captação de pacientes e assim por diante. Primeiro é uma satisfação vocês estarem com a gente e a gente tem muito a agradecer a vocês, porque vocês nos acolheram, né? Uhum, Foram os primeiros que nos acolheram, que vieram até nós, pegaram na nossa mão, que estava sendo muito difícil, porque a parte da odontologia para a gente não é difícil, a gente já tem uma excelência aqui. uhum, Agora, a parte dessa gestão, dessa captação de pacientes, era uma dificuldade muito grande, né? E a gestão a gente está caminhando, que parece que uhum, não é tão sim, fácil assim. Mas estamos com sim, os frutos sim, sim, positivos sim. e vocês da Hub acolheram muito a gente e foram passo a passo com a gente, vieram até nós, né? Uhum, É muito sim. difícil as pessoas, os gestores, virem até nós Uhum, várias vezes e pegar na mão, abrir nossa planilha, sim, como que vai lançar, aqui você vai lançar isso, doutora, esse sim, não. Então, sim. isso foi muito interessante. Então, está sendo muito, a gente está colhendo muitos frutos já, né, só dessa conquista. Uhum, Agora, a parte que a gente tinha muita dificuldade também, era como trazer os pacientes novos, né, uhum, sem sim, ser por indicação, porque sim. somos eu tenho 24 anos de formada, a Ana tem 30 anos de formada, e não tinha internet naquele tempo, não Para era fazer tão fácil, captação, não é sim. como captava paciente. Então a gente tinha muita boca a boca, a gente Uhum, tinha muita indicação. E é uma dificuldade para a gente como trazer esses pacientes novos, uhum, né? sim. Como fechar uma parceria. E aí a gente ficou muito feliz com vocês, porque Uhum, vocês abriram os horizontes, a gente conseguiu fazer uma parceria com a XP, a gente está conseguindo fazer novas parcerias e eu estou gostando muito desse projeto de legal. vocês, de apoiar nós dentistas, né, como gestores e, e agora essa parte de rugby e educação, eu estou super curiosa aí, o Uhum. que vocês estão pensando nesse projeto novo? É, é assim, eu vou explicar um pouquinho, porque assim, ó, eu trabalho com odontologia pelo menos há 15 anos, né? Mas eu não sou dentista, só que assim, eu já trabalhei diretamente com o dentista na ponta, nos dois lados, né? Tanto na parte de materiais odontológicos, quanto na indústria. Eu vim da Cavo, eu vim de outras empresas, né? Que a Cavo agora, na época, adquiriu a Care, então aí veio Cavo, Care, mais a Nobel, então eu já atendi clínicas, desde clínicas pequenininhas e muito simples, em bairros muito pobres, é o que eu já falo assim, poucos depoimentos, né? Mas eu já vi dentista lavando luva, colocando no varal, eu já vi com os meus olhos, e eu já vi uma clínica top igual a de vocês, por exemplo, né, que tem um Aitero da vida, que são Invisaligners Doctors, enfim. Então eu conheço os dois mundos da odontologia, isso há 15 anos. Fiz vários CIOSPs, pelo menos uns 6 CIOSPs seguidos eu fiz, tanto na dental que eu estava, quanto na Cavo, enfim. Então, e nessa época de care, eu trabalhei muito diretamente com grandes nomes, com os professores, com o Paulo Cano, trabalhei com o Baratieri, com o Scopin, com o Chrisman, né, algumas situações. E, claro, alguns dentistas também, já agora mais badalados, né, o Dr. Vioto, eu já trabalhei com o Guilherme, já não diretamente, o Guilherme Rocha. Enfim, mas eu conheço essa gama de odontologia nos bastidores. Então, apesar de não ser dentista, mas eu sei das dores, né? Principalmente desde a dor do pequeno que quer crescer e da dor dos grandes, assim, que eu digo grandes clínicas com 7, 8 cadeiras, aquela complexidade de atender plano.
enfim. Então, nisso, a gente começou a pensar, por que não abrir uma escola de negócios para dentista, né? Que aí é o Hub Educação. O Hub Odonto Educação, a gente vem na parte de gestão e captação só. E porque a gente não entra na parte protocolar de tratamentos, ou Sim. a gente não indica porque, assim, claro que nós não somos dentistas, então a gente nem pode entrar nessa área, mas a gente consegue ajudar do outro lado, que é onde o dentista tem mais dificuldade. Sim. Porque essa dificuldade acaba sendo não ensinada na faculdade. Então, você tem que fazer vários cursos de forma aleatórias, e o que a gente sentiu também a necessidade você faz vários cursos, mas não consegue aplicar no dia a dia. Então, o que a gente fala? A gente tem que ensinar de forma descomplicada. Igual né, o Sam começou a fazer as planilhas, mostrar para vocês, pega na mão, mas é o sentido assim, a gestão não é complicada, a gestão é pagar conta, a gestão é ver uma boa formação de preço e fazer o comissionamento do dentista, enfim. Então, nisso, a gente lançou o Hub Educação, que a gente está bem feliz, porque a gente já está colhendo frutos, né? A gente começou, acho que do nível bem legal com vocês aqui, porque vocês são uma clínica, primeiro, né, bem, uma odontologia integrada, né, que eu faço assim, atende o paciente 360, desde uma avaliação de forma quartéria, como falei, consegue mostrar para o paciente o resultado final antes dele acontecer, porque quando você não tem ferramentas, o paciente ele tem que imaginar. O dentista tem que ser bom para poder falar assim, olha, seu dente vai ficar assim, quando a gente corrigir vai ficar assim. Quando você tem ferramentas, né, para poder mostrar para o paciente, olha, é o antes e o depois. Aí você estava me contando que agora vai lançar inteligência artificial, né, com antes e depois, com a boca em movimento. Como que é isso aí? Vocês já vão ter essa tecnologia aqui na clínica? Sim, chegando a tecnologia, ela já existe nos Estados Unidos, e aqui ainda está para chegar, mas é o próximo lançamento que a gente vai ter, porque aqui a gente tem o scanner, a gente usa o iTero, é o 5D Plus, que é a última geração. Então aqui sempre que tem alguma atualização, a gente pega sempre para a última geração. Por quê? Pegar a última geração, que tem mais tecnologia. Porque ajuda a gente a trabalhar, né? Antigamente o paciente vinha e ficava imaginando o que ia ser feito e ainda ficava aquela dúvida, será que foi feito? E aqui não, a gente mostra o antes e o depois, o movimento, o que vai ser feito, e o paciente tem aquele tratamento de excelência e sai feliz, né? Sabendo que ele está sendo cuidado. Sim. A doutora Ana estava me mostrando também, né, a projeção de um implante, né, quando você junta a tomografia, né, eu tenho bastante conhecimento de cirurgia guiada. Quando você junta, né, o planejamento junto com a tomografia, você sabe exatamente se tem a quantidade de osso, se é certinho. Então, assim, eu falo assim, a odontologia, ela está evoluindo muito nessa questão tecnológica, porém, não tanto quanto a área médica. Por exemplo, cirurgia robótica, quando eu fui num evento médico, falei, cara, e outra, você fica assim, espantado da quantidade de tecnologia que tem na área médica, e a odontologia, ela está evoluindo muito agora, nesses últimos 5 anos, o tanto que evoluiu. Você tinha basicamente uma câmera intraoral, você tinha coisas simples, mas agora com os scanners, né, com tanto os scanners intraorais quanto os de tomo, por exemplo, você une as duas coisas e faz um planejamento cirúrgico, fica perfeito, né? Isso o paciente consegue ver de forma melhor. E aí, mas voltando assim, eu sei que isso não é uma tecnologia acessível para todos os consultórios, e é o sonho de todo dentista chegar nesse ponto, né? Eu acredito que assim, a pessoa, a gente, né, na Hub Educação, a gente atende o consultório pequenininho, que é aquela recém-formada, que vai trilhar ainda o caminho na odontologia, mas que tem um sonho de montar uma clínica como essa, por exemplo. Então, o que a gente fala, ela tem que ter a trilha correta para chegar nisso, né? Então, a gente consegue ajudar, né, os dentistas nessa linha. E aí, falando de captação que você citou, toda cidade, a região que a pessoa está tem o potencial para poder fazer uma certa captação. E captação é isso, é dar cara. O dentista tem muita vergonha em vender. É o que a gente estava falando antes, né? Sim. Vocês têm tanta qualidade, vocês sabem do que fazem, mas é a vergonha de vender, oferecer,
e a vergonha de poder fechar. Falar assim, olha, como que o senhor quer pagar? É Eu acho que muito é muito difícil. difícil, Você né? fez a comparação com a área da medicina, né? Qual que é a diferença do dentista e para o médico, né? O médico vai lá e fala, a minha consulta é tanto. E o dentista fala, nossa, mas eu cobro consulta? Né? Não, mas aí ele não vai aceitar. Sim. Então, a gente tem muitas coisas que foram colocadas na nossa cabeça, ou que a gente Uhum. mesmo colocou essas crenças limitantes e não consegue fazer essa venda. Então, assim, por que que um médico consegue fazer um investimento, às vezes num ultrassom dentro do consultório, ou um laser dentro do consultório, e o dentista não consegue? Por que que tem tanta diferença, né? Porque o dentista não sabe nem quanto que fatura. Ou Uhum. às vezes eu faturo 100 mil, e por que que eu não vejo a cor do dinheiro? Exatamente. Então, por quê? Não sei. O dentista não sabe o que que é faturamento, o que que é o lucro, o que que Mistura a ele conta mistura a conta pessoa pessoal com a com da conta da clínica. clínica, ele faz uma miscelânea e a gente tem muito o quê? Dificuldade de cobrar o paciente. Que Uhum. momento que a gente cobra? Esses dias foi engraçado porque eu atendi uma paciente que morava na França, né? E ela falou: poxa, mas você não me cobrou a consulta o mês passado, agora juntaram duas, né? Eu falei: ah, eu fico com um pouco de vergonha. Ela falou: não, na França é assim. A pessoa, ela não tem secretária, o dentista na França. Então, a Uhum. pessoa chegou, terminou o tratamento, sentou na mesa, o valor Pega a é tal, o maquininha. cara já paga na hora e vai embora sem vergonha nenhuma, porque está pagando por um tratamento, Uhum. né? E a gente Exato. fica um pouco assim, ai, mas precisa ter um protocolo, como que faz? Então, essa é a grande dificuldade da gente, porque a gente não tem uma visão Uhum. simples disso. E aí acaba, o meu sentimento é assim, que acaba a odontologia virou um comércio, diferente da medicina. Tipo, ninguém duvida do médico cardiologista, vai falar assim, você tem que fazer uma cirurgia no coração. Não. Fala assim, ah, tá bom, vou fazer. Aí não vai sair cotando Aí aqui ele cirurgias do fala assim, você tem coração. que fazer É, um canal. Não, mas exato. eu vou ver no outro, No porque o outro outro vou, ou valor no, é tal. um me cobra consulta, outro não me É, cobra. Então, eu falo assim, o movimento da odontologia acabou indo nessa linha. Antes, o que eu vejo assim, teve um movimento bem grande aí de pulverização de clínicas, porque o Brasil é o país que mais tem dentista no mundo, sim, né? Então, acaba tendo a competitividade entre eles mesmo, que há uns, sei lá, pelo menos uns 10 anos atrás, qual que era a dinâmica da odontologia? Você é especialista em orto, indicava para o implantodontista e vocês trocavam o paciente. sim. Então, você tinha uma grande gama de indicação. Por isso que na cabeça do dentista está sempre assim, muita indicação. Mas por que era indicação? Porque era o hábito antes. Você se especializava, você abriu seu consultório aqui, ou às vezes no mesmo prédio vocês trocavam. Só que o que aconteceu? Eu acho que o paciente mudou a cabeça também. Por exemplo, a galera não tem tempo de falar assim, vocês aqui vão fazer só a orto, aí depois você vai direcionar para o implantodontista que é no JK, por exemplo. Então, esse conceito que vocês criaram de odontologia integrada faz todo sentido. Ele Sim, resolve o problema dele já aqui, chega e já resolve entendeu? tudo. Então, ou seja, você ganha, o paciente ganha tempo, principalmente vocês atendem pacientes da classe A, né? Esse tem menos tempo ainda, né? Você comentou, falou assim, eu vou ter que vir aqui, Vai né? começar o tratamento, mas eu Vou preciso ter vir que vir aqui. aqui, não, vai fazer online, não É. dá. Entendeu? Então, ou seja, essas pessoas acabam não tendo tempo. E de modo geral, aqui em São Paulo, principalmente, é complicado esse movimento. Então, essa ideia de clínica integrada, eu acho que faz todo sentido, né? E principalmente clínica integrada de qualidade. E aí São também é o coisas diferentes, seguinte, né? né? Se você fica, o paciente chega aqui, e aí eu vou indicar o outro, aí indica outro colega. Para ele, fica uma coisa fria, né? Eu vou Sim, para esse lugar, então quem que está me acolhendo? sim, Lá ele me trata de outro jeito, aqui não. sim, Todo mundo tem um padrão, sim. todo mundo tem um tratamento para esse paciente, e a gente conversa, Uhum, mesmo que não estejamos todos tratando juntos, a uhum, gente tem essa conversa com toda a equipe, uhum. virtualmente, desde o software que a gente escolhe, fica toda a evolução do paciente, a ficha dele, então a Sim. gente sabe tudo o que aconteceu com o Uhum, paciente, e ele tem esse cuidado, essa visão de 360 que você uhum. falou, aqui Sim, dentro, sim, entendeu? Então sim. o paciente sai satisfeito, ele sai Uhum. feliz. Voltando vocês falaram que já tem bastante experiência, pelo menos mais de 20 anos já na odontologia. E assim, a cada 10 pacientes que vocês avaliam,
Qual é a quantidade que vocês acreditam que vocês fecham? A gente fecha 10 pacientes aqui. Ou seja, isso que eu ia falar, porque assim, E nem que a gente, às vezes, tem um paciente que fala assim, doutora, o seu valor tá caro, tá alto, eu vou pensar. O paciente acaba indo em outro lugar e ele acaba voltando. sim. Então, dos 10, a gente fecha os 10. Sim, então, aquilo que a gente estava falando antes, da fazer parceria, como a gente lançou a Hub Educação, eu acho que faz sentido a gente trabalhar juntos dessa forma. Sim. Eu falo assim, claro, a experiência que vocês têm no fechamento, a experiência que vocês têm na qualidade que vocês entregam para o paciente, a tecnologia, eu acho que um projeto juntos, eu acho que faz todo sentido para a gente startar, né? Que seja um projeto embrionário, mas eu falo assim, a gente percebeu, só pelo que vocês estavam atendendo o paciente aqui, saiu o paciente, fechou, eu dei, ele queria um desconto, depois eu não dei desconto, mas eu consegui adequar. Isso é muito raro na odontologia. Exemplo, a gente vê clínicas, por exemplo, que a taxa de conversão é 10%. O que é 10%? A cada 10 eu fecho um. Aí o dentista investe em marketing, coloca uma grana em tráfego pago, aí chega na clínica, uma experiência muito ruim com o paciente, senta na cadeira, pior ainda, e no final o dentista tem vergonha de falar assim, olha, o seu tratamento ficou 20 mil reais, como que você quer pagar? Sim. Entendeu? Então, o conhecimento que vocês têm, né, juntando a parte técnica, odontológica, com todo, né, o know-how que vocês têm, mais essa parte comercial, acho que faz todo sentido a gente desenhar algum projeto, né, que a gente tem, a Hub agora, nessa Hub Educação, trazer gente boa com a gente, entendeu? Então, fica um projeto embrionário, fica uma ideia aí para a gente lançar algo bacana, né? Eu vejo muito assim também, o dentista, ele acaba fechando só 10%, e nesse 10%, nesse um paciente que fecha, ele acaba vendo que ele tem um boleto para pagar, ou ele tem alguma conta, e o valor da pessoa ia ser 6 mil, mas está fechando por 3, preço de custo. Sim. Porque a gente tem o lucro, a gente não sabe quanto que a gente gasta, qual é o nosso preço de cadeira. Sim. Até quanto eu posso dar desconto? Quantas sessões ele vai vir para tratar? Sim. Entendeu? Então eu posso dar o preço que eu quero, porque eu já tenho toda a resina comprada, o meu lucro para mim é total. Sim. Então, se eu vou fechar, é o último, ninguém fechou, e é o único que vai fechar, ele quer 50% de desconto, e a gente acaba fechando. E aí acaba que o cara fala assim, mas, poxa, ela me deu 50% de desconto. Já desvalorizou, me desvalorizou toda aquela cadeia que você construiu na cabeça do paciente, né, de cadeia de valor que eu digo, falando assim, olha, você tem que fazer por isso, por isso, por isso, por isso. Você constrói e depois, a hora que você dá 50%, eu falo assim, então não era tanto valor assim que ela tinha. E aí, o que passa? Esse cara vai indicar muito a gente. Sim. E vai indicar a gente pelo mesmo valor baixo. Exato. Aí entendeu? Então não vai ser uma clínica que sempre vai ter esse ganho, que não vai fechar a conta, né? Nossa, fiquei rico porque eu consegui fechar. O cara, vai entrar 3 mil. Só que aí chega no outro mês, tô pobre de novo. Já tem 6 mil para pagar de conta. Aí vem a conta do protético, vem a conta então agora do ele vai indicar um, eu posso vender por 2. E aí acaba que não fecha a conta. Então, assim, eu acho que esse projeto de vocês é muito interessante, porque a gente tem uma deficiência mesmo. São 5 anos, eu fiz Unicamp, foram 4 anos de faculdade. Focado em quê? Em clínica. 100% Mas até hoje não mudou. Tipo assim, claro, não é só na odontologia. A arquitetura também é dessa forma, a advocacia é dessa forma. Então, assim, por isso que a gente falou assim, a gente tem condições de juntar pessoas boas com a gente para ajudar outros dentistas na odontologia, porque é um mercado gigantesco, tem muito paciente precisando de tratamento, muito. O Brasil também é o país que mais tem desdentados no mundo. Além dos desdentados, o paciente vai no médico uma vez por ano, mas não vai no dentista a cada 6 meses, que é o necessário, ou pelo menos uma vez por ano, que se fosse uma vez por ano já estaria bom. Mas a pessoa só vai no dentista na hora que passou 5 anos e está com dor e já talvez pode ser reversível. Mas essa conscientização do paciente, para a prevenção sai mais barato do que o tratamento depois. A gente estava conversando com um cara que morou 8 anos no Japão. Assim, o japonês, ele vai no dentista regularmente, porque lá eles até incentivam, o governo incentiva
para que os tratamentos não fiquem caros depois. Então, ou seja, Preventivo. exato. Tanto a medicina quanto a odontologia no Japão ela é preventiva. E aqui no Brasil não, a gente deixa, vai deixando, enfim. É mais ou menos nessa E aí linha. você percebe que eu percebo é assim, que as pessoas que trabalham com gestão ou que já têm essa visão, percebeu já esse nicho do Uhum, dentista. Porque sim, somos muitos dentistas e a gente não sabe isso. Então, sim. é muita mentoria, é promessa de, nossa, você vai faturar É, 100K, você vai faturar 200K. E o dentista fica deslumbrado sim. com essa visão de Sim. vai vender, vou faturar 100K, vou faturar 200K e ao mesmo tempo, aí quando o dentista ele compra cursos que os mentores não têm tempo para ajudar, acaba escolhendo uma ou outra clínica que ele sabe Uhum, que vai faturar e que uhum. vai dar um depoimento Pega um case. positivo. E como eu tenho É, muitos colegas que estão faturando 100K, chegando nos 200K, só que tem dívidas todo mês. uhum, Porque faturar 100K assim, é fácil na odontologia. Eu sim, quero ver um lucro de é, 100K. exato. Então, acho que eu achei muito legal a proposta, a ideia da Hub Educação. Por quê? Para ensinar a gente. Uhum, Porque a gente vai ter que ter um trilhar para isso. Não uhum. é só chegar aqui e falar para mim que eu vou faturar Sim, 100K. sim, sim. Eu preciso o quê? De quais são as trilhas que a Uhum, gente vai? Isso vários colegas sim. precisam, E o que a né? gente conversa bastante é o nível de consciência. Não adianta nada a gente chegar e falar assim, olha, aqui a precificação é margem de lucro, quanto que tá a hora da cadeira, o minuto da cadeira, você sabe o que é funil de venda, sabe o que é CRM, como que você coloca isso em fluxo, para a gente é muito claro. Pra Mas gente quando não a é. gente solta uma ou duas informações, aí a gente percebeu que assim, cara, não, a gente precisa voltar do básico. O que que é um funil de vendas? Como que começa? Então, ele é um nível de consciência. Você só consegue chegar nesses faturamentos quando você tem um nível de consciência melhor sobre as ferramentas de gestão, porque o que a gente aplica numa clínica, a gente consegue aplicar em qualquer outra empresa. Por exemplo, eu trabalhei em empresas grandes, então o que a gente aplicava lá é o que eu trago para cá. Só que o nível de consciência de um executivo que vive isso todo dia é É diferente de um totalmente dentista que a diferente. rotina dele tá no consultório no mocho o tempo todo. Aí, igual a gente estava conversando antes, vocês não têm tempo para parar um minuto para estudar a E a gestão. gente não entende também, não é uma visão clara, porque eu É fiz vários ninguém. cursos de precificação. E aí, quando o Samuel chegou aqui e a gente falou assim: não, a gente tem até com faturamento bom, a gente precisa trazer clientes de fora. E quando o Samuel sentou com a gente, fez junto, a nossa hora clínica bateu o desespero. No dia seguinte, a gente já estava ali É, diminuindo o net, é, diminuindo tudo. Por sim, quê? Porque a gente não tem. A gente chegou no resultado que ele falou, mas e aí? O que é isso? vai, Quanto que é por minuto? Da onde que está escapando esse dinheiro? sim, Então, isso assustou muito a gente. Então, é isso que a gente sim, precisa, né? É vir aqui junto, não é só falar. sim, Porque a visão do dentista, o cérebro do dentista, ele trata a dor. A sim, gente é promotor de saúde, sim, mas a gente é incapaz de cobrar. Não, se eu sou promotor de saúde, eu não posso cobrar. Mas sim, as contas vêm, mas eu é, não sei nem ver conta, porque meu cérebro não é sim, matemático. sim, Então é muito complicado isso. sim, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que pode surgir uma parceria bem legal. E aí a Hub Educação a gente lançou há um mês. Então, assim, a gente tá muito contente de estar aqui com vocês e eu acho que é uma construção de confiança, é uma construção de Sim, amizade e com o tempo a gente vai colhendo os frutos disso para poder ajudar mais dentistas, para poder melhorar a odontologia no Brasil e deixá-la mais lucrativa, para que todo lucro mundo. não é vergonha, né? Porque queira ou não, um consultório odontológico, uma clínica odontológica precisa ter lucro para sobreviver, né? Não é só de amor que a gente vive, né? O amor à profissão, precisa ter o lucro para pagar as contas e viver bem também. E eu Isso fico é, feliz com esse pensamento de vocês olharem para a gente também com essa visão e propor essa parceria, né? Porque o dentista ele é muito individual, né? sim. E até então a gente tem a gente disputa um pouco, né, um com o outro. Ai, será que eu vou trazer um dentista e vou ensinar tudo que eu sei aqui, aí ele vai abrir Uhum, uma clínica, né?
E aí, hoje eu e a Ana, a gente tem uma visão diferente, porque cada um que vem aqui e aprende a fazer Sim. igual a gente, e a gente fala, nossa, que legal, É cara, a gente está prosperidade, né? chegando num Tipo, ponto que a gente sim, está, dessa parceria pra é, gente é bem legal, sim. a gente ficou muito É, feliz. eu acho que assim, realmente, a classe odontológica ela é muito desunida. Muito desunida. E parece que é uma competição de ego mesmo, porque assim, você não vai tomar meu paciente, por exemplo, o que interfere, por exemplo, a sua clínica aqui versus uma clínica que está lá no JK, por exemplo, distante. E vocês acabam, né, eu vejo situações que acabam brigando por ego, no sentido assim, ah, eu não vou dar as dicas para ele, porque senão ele vai faturar mais do que eu. Mas ele não está tirando seu paciente. Você tem que faturar mais na sua região. A gente tem um estudo lá na Hub que o paciente, principalmente em São Paulo, ele não se locomove mais que 5 quilômetros. 5 quilômetros aqui em São Paulo é muito ainda. Um raio de 2 quilômetros. Então, o que a gente brinca, né? Domine os seus 2 quilômetros aqui em São Paulo. Tem paciente suficiente. Ah, no interior de São Paulo, tem mais espaço, etc. O raio máximo é 10 quilômetros. Então, fora o seu raio, domine o seu raio e ajuda os que estão próximos. Sim, Acabou, entendeu? Então, imagine isso no Brasil, quantas oportunidades tem. Gente se formando que está totalmente vai crescer despreparado, uma concorrência muito maior do que era antes. A gente está falando com a doutora lá de Moema, ela falou assim que quando ela era criança, a mensalidade da ortodontia era um salário mínimo, de um é, aparelho fixo. Aí a gente fala assim, cara, teoricamente seria tipo R$ 1.200 hoje, uma mensalidade de horta. Olha a curva de desvalorização, entendeu? Então, a gente está aí para ajudar e fico feliz em conhecer vocês e vamos para frente. Certo? certo. Obrigado. Nada.